Queria pedir para a igreja curvar sua cabeça por um instante, fechar os seus olhos. Queria que nós fôssemos uma igreja saudável, que nós orássemos. Eu queria que nessa oração você colocasse o seu coração diante de Deus. Nós estamos tratando do assunto igreja saudável. E quantos corações estão saudáveis, e quantos corações estão enfermos, e quantos corações estão doentes, e quantos corações estão rendidos ao Senhor, e quantos corações estão dispostos a se render ao Senhor, e quantos corações estão perto, e quantos corações estão longe do Senhor. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para entregar ao Senhor o nosso coração, Senhor. Se o Senhor tiver o nosso coração, o Senhor terá tudo de nós, ó Deus. Ajude-nos a sermos zelosos, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua vontade. Nós fomos criados, Senhor Jesus, para fazer a Tua vontade, não a nossa. A Tua vontade vem imperar sobre as nossas vidas, ó Espírito Santo. Nós estamos, ó Deus, rendidos a Ti, estamos cativos ao Senhor. Nós não queremos nos dispersar com as coisas deste mundo, mas nós queremos nos humilhar diante do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para servir ao Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para nos rendermos a Ti, que é glorioso e bondoso. Nós não viemos aqui, Senhor Jesus, porque nós estamos participando de um evento, de um show. Isso não é um show, mas é um momento que nós celebraremos o Cordeiro, aquele que morreu e ressuscitou por cada um de nós. E isso nós fazemos com zelo e dedicação, Jesus. A dedicação que há no nosso espírito, que há no nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, de corpo, alma e espírito, para render ao Senhor honra, glória e louvor. O Senhor é o amado na nossa alma, ninguém nós amamos mais do que o Senhor, porque este é o primeiro mandamento de todos, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos ao Senhor mais do que tudo, Jesus. Eu declaro, ó Deus, no nome de Jesus, que ao Senhor nós amamos mais do que tudo e mais do que todos. Eu amo o Senhor mais do que a minha esposa. Eu amo o Senhor mais do que os meus filhos. Eu amo o Senhor mais do que minha mãe, do que meu pai, do que os meus irmãos. Jesus, o Senhor é o centro de tudo o que fazemos. Traga o Teu reino para este lugar. Traga a Tua justiça para este lugar, Senhor. A Tua bondade, a Tua fidelidade nos persegue. Somos perseguidos pela Tua glória e pela Tua graça. É a Tua glória, a Tua graça que nos persegue desde o dia que estávamos no ventre da nossa mãe. Não foi de hoje que o Senhor nos escolheu. Não foi hoje que nós nasceremos como uma nova criatura. Mas nós fomos eleitos desde a eternidade pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Foi a Tua glória que se manifestou para nós. Foi a Tua misericórdia que nos conquistou. Foi o Teu amor que nos envolveu, Jesus. Fomos envolvidos pelo Teu amor e ninguém pode nos afastar do Teu amor. Nem a profundidade, nem a altura. Ah, Jesus, se há falta de esperança no meio da Tua igreja, renove as esperanças do Teu povo. Se há fraqueza, se há escuridão, traga luz e traga força. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui rendidos ao Senhor. Nós estamos aqui para declarar que este lugar, esta casa é casa de oração do Senhor. E é o Senhor que habita neste lugar. Aleluia. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te bendizemos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, não é pela nossa bondade, porque somos maus. Nós somos maus, mas servimos a um Deus que é bom. E o Seu nome está acima de todo e qualquer nome. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Eternamente, eternamente, de eternidade a eternidade. Nós vamos passar este mundo, nós vamos passar por este mundo, mas a Tua palavra não vai passar. Ela é viva e ela é eficaz. Aleluia.
Queridos, nós precisamos viver com a convicção de que o Senhor está neste lugar. Nós precisamos crer e entendermos que por mais que os nossos olhos não vejam, o Senhor está neste lugar. Estávamos aqui ministrando no dia de ontem pela manhã, e era um estudo, um culto de doutrina, e a presença de Deus era sobre este lugar, estava neste lugar. Outrora, voltando nós, no meio do trânsito, a presença de Deus invadiu o carro, e a glória de Deus estava dentro do carro. O Senhor não está restrito, Ele não restringe a lugares. A palavra do Senhor diz que onde há um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não resiste. Ele não resiste. Ele não resiste, Ele não suporta um coração contrito e quebrantado. Então, irmãos, se nós chegarmos diante do Senhor com o nosso coração sedentos para ouvir a voz de Deus, e queremos que o Senhor ministre no nosso espírito, na nossa alma, fique tranquilo, fique em paz, porque Ele assim o fará. Ele é especialista, Ele é expert em socorrer os necessitados. Mas Ele não se move pela necessidade, Ele se move pelo propósito desde a eternidade. Por isso nós precisamos nos mover pelo propósito. Por isso nós precisamos nos mover, não pela circunstância, porque circunstâncias vêm, circunstâncias vão, mas a palavra de Deus não. Ela dura para sempre. Irmãos, e quem está falando com vocês é alguém que passou uma parte da sua tarde chorando com a esposa. Não que a ansiedade, a aflição não bata no meu coração, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que voz eu estou ouvindo. E quando ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Esteja com o seu coração sedento. Por quê? Porque aqui nós estamos para trazer fundamento. Nós vamos trazer fundamento e vamos jogar a semente. E vamos jogar a semente com toda a nossa força. E se necessário for, nós vamos cavar igual cachorro, desesperado para que ela entre na terra que é você. Desesperado para que ela entre no seu coração, para que você se volte para Deus, para que você se volte única e exclusivamente ao Senhor. Há uma exclusividade de Deus no seu coração. Deus, Ele é exclusivo para você. Ele é exclusivo, é único, é o centro. O que está no centro do seu coração? Porque onde estiver o seu coração, aí vai estar o seu tesouro. Onde estiver o seu coração, aí vão estar as suas necessidades, e você vai caminhar cegamente atrás disso. E se o seu coração estiver em Deus, aleluia, porque você vai correr cegamente atrás do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, amém? Amém? Pode acender a luz, querido. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui, para corrermos desesperados, frenético, quase cego, como se nada mais importasse, porque nada mais importa. Nós não corremos como quem corre sem destino, sem intensidade. Nós corremos como quem corre para um alvo. Qual é o seu alvo? Porque quem corre com objetivo vai correr mais do que os demais. E a luta aqui não é contra o outro. A luta aqui não é para saber quem corre mais. A luta aqui é para saber se eu
estou vencendo eu. Porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem. E aí você vai virar para mim e vai falar assim: pô, pastor, maldito é o homem que confia no homem, então eu não vou poder confiar no Luquinha. Peraí, a Bíblia não está dizendo maldito é o homem que confia no outro homem. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz da tua força o seu braço. Eu não confio em mim, mas eu confio no Senhor. Não confio em mim, mas eu confio no Senhor. Porque nós vamos falar sobre a igreja saudável, não de uma igreja perfeita. Porque a igreja perfeita, ela não existe. Não existe igreja perfeita, existe igreja saudável. Certa vez chegaram para Jesus e falaram: bom mestre. Jesus falou: você está enganado, meu amigo. Você está equivocado, porque você está me chamando de bom. Esse título não é meu, mas é do meu Pai. Aleluia. Esse título não é meu, eu não sou bom, mas o meu Pai é bom. A glória é dele, ele sim é bom. Mas nós vamos falar de uma igreja saudável. Nós vamos falar de uma igreja saudável, amém? E para falarmos de uma igreja saudável, eu queria, antes de mais nada, dar uma revisitada de leve. Você pode estar dizendo assim: poxa, esse pastor é mal criado, não falou boa noite, subiu lá no púlpito meio doido, né? Os irmãos estão acostumados. Você que nos visita aqui, às vezes você não está tão acostumado. Seja bem-vindo. Não sou perfeito, mas sou saudável, eu acho, né? Eu sou saudável, eu acho. Então, eu posso não ter tido boa noite, mas quando você senta aí nesse banco aí, pode ter certeza, um pouco antes eu já tinha orado por você já. E foi o Senhor que te trouxe aqui. Eu te amo. Não adianta falar boa noite e não te amar. Eu te amo. Avenida das Papoulas, 524. Minha casa está aberta aí. Os irmãos sabem que eu gosto de receber em casa, amém? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Queridos, na última ministração, falando sobre igreja saudável, nós estamos nessa série de mensagens para você que está chegando agora. Nós começamos falando sobre identidade, depois de identidade falamos sobre maturidade, meses falando sobre esse assunto, e nós estamos neste mês agora tratando sobre o assunto igreja saudável. Na última ministração que eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, nós falamos sobre que a igreja saudável, ela é fundamentada na palavra de Deus, é uma igreja que persevera em oração, que ora, é uma igreja que vive em comunhão, e uma igreja que está preocupada com a santificação e se santificar. Nem Salomão tinha um corpo desse aqui, olha que bonito. Bonito, né? Mas hoje eu queria falar sobre pessoas saudáveis, porque a igreja é composta por pessoas. A igreja não é esta parede, a igreja não tem nada a ver com o projetor, a igreja não tem nada a ver. A igreja pode ser preta, azul, verde, abóbora, pode ser do jeito que quiser, porque isso aqui é o galpão. Este lugar se torna igreja quando nós nos reunimos como uma assembleia, como ministros de Deus, para ministrarmos ao Senhor. E isso faz deste local ser sim a igreja. Mas a igreja saudável não é a igreja climatizada com ar-condicionado, amém? Mas sim, a igreja saudável é uma igreja composta por pessoas saudáveis. E eu vou fazer uma pergunta para você, e essa pergunta ela é retórica, ou seja, você por favor não me responda, guarde a resposta para você mesmo. Você conhece mais pessoas saudáveis ou pessoas não tão saudáveis? E eu estou falando daqui, tá? E um pouquinho daqui também. Não responda. Não responda não. Acredite, elas vieram para cá. E aí, no meio disso, nós estamos com um quadro onde precisamos ter pessoas saudáveis. E antes de eu falar sobre pessoas saudáveis, eu vou falar sobre 3 tipos de pessoas apenas. Eu queria contar um testemunho de algo que aconteceu há aproximadamente 11 anos atrás.
Minha filha, uma moça linda, que eu amo muito, que está assustada, com os olhos estatalados deste tamanho, preocupada com o que eu direi. Mora no meu coração. Certa vez descobrimos que ela sofria de uma doença muito simples e fácil de curar: estrabismo. Ela tinha um olho seu estrábico e precisava de cuidados. E ali eu e minha esposa identificamos isso depois de algum tempo e começamos a tratar. Colocamos um tampão no olho dela e em questão de meses aquilo curou, graças a Deus. Algo simples. E aí de repente aparece um irmão na igreja que a sua filha também era estrábica, mas era pelo menos umas 4 vezes mais que a minha filha. Eu cheguei para este irmão e falei para ele: santo, irmão, de andar junto, de caminhar junto, que você chama de amigo, bate no peito. Vem cá, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Falei: irmão, tô vendo aí, sua filha parece que também tem um negocinho que minha filha tem no olho ali, ó. O olho dela parece correr um pouquinho para um lado, ou correu para o outro, né? Tá tão brigado. Vamos fazer eles fazer as pazes, vamos fazer esse zoinho ficar de bem de novo. Quando eu falei isso para aquele irmão, queridos, parecia que eu tinha perdido um amigo, tinha ganhado ele mesmo. Não sabia que isso ia magoar o irmão. O quê? Você está maluco, rapaz? Está maluco de falar isso da minha filha? Jesus. Acontece, ó a vantagem de ter obreiro, ó. A vantagem de ter obreiro é isso aí, irmãos. Olha lá, resolvido. Ixi, volta pra cá, vamos voltar por irmão que estava de mal de mim. Ali resolve rapidinho. Os caras são ninja em resolver isso aí. Estava muito cheio, precisava. Glória, hein? Tá tão cheio que está transbordando. Glória a Deus. Eu fico pasmo com o nível de preocupação do Renan. Misericórdia, Jesus. Isso é família, irmãos. O diácono Mor, ele olhou e falou: tá tudo sob controle aqui, ó. Só levantou a mãozinha, fechou o olho e falou: vai, Jesus. Isso é família, irmão. Tá tudo bem. Em casa é assim também, né? Às vezes explode uma panela, tem uns gatos assim. E aí, irmãos, esse irmão que era amigão meu, lado a lado, nós ia para monte junto, orava junto, passávamos madrugadas, plural. E madrugadas, meu Deus, madrugadas. A minha esposa tinha ciúme dele. Nós andava muito junto, muito amigo. E ele pegou mal comigo. Ficou mal. Mas o que é isso? Você está falando da minha filha? Irmão, não estou agredindo sua filha, não estou falando nada. Estou falando que parece que ela tem um negocinho ali. Mas tá bom. Aí às vezes eu não estou nem enxergando direito. Às vezes é eu que não estou enxergando direito, né? Aí, pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Quer dizer que uma igreja saudável, ela é composta por pessoas que às vezes no meio de um confronto de ideias, elas vão se esquivar. Elas vão correr fora. Falam: esse assunto para mim não é interessante, eu não quero tratar desse assunto. Esse assunto me incomoda. Esse assunto é chato, desagradável, não mexe comigo, não mexe aí não, hein? Não mexe aí não. E quando nós entramos para dentro do corpo, dentro deste ambiente, o ambiente igreja, nós vivemos da comunhão. Repita comigo: comunhão. Maravilha. Só que eu queria com um pouquinho mais de coragem, tá bom? É assim, ó, comunhão. Delícia. A comunhão é assim, queridos. Na comunhão nós vamos participar da mesma mesa, às vezes tendo divergência de opiniões e de ideias, e isso não pode nos afastar e não pode nos separar. Na comunhão, as opiniões pessoais e próprias, elas são totalmente, e eu vou enfatizar muito, descartadas para se cumprir um propósito celestial. Na comunhão, a minha opinião própria sobre o que eu gosto e o que eu não gosto precisa ser derrubada. Não pode se envaidecer. Eu não posso me envaidecer. E eu me lembro quantas e quantas vezes eu cheguei para o pastor Eric:
O que queres que eu te faça? Essa era a minha palavra para o pastor Eric. Irmão, só fala o que você quer que seja feito, que eu quero servir, porque eu estou aqui para servir ao corpo. Amém? Amém? Estamos aqui para servir ao corpo. Estamos aqui para nos submetermos ao governo de outro. Estamos aqui para nos colocarmos sobre a autoridade. E eu vou abrir um parênteses sobre essa autoridade, porque definição nós aprendemos bem sobre o que é autoridade. É o maior servindo o menor, amém? Amém, irmãos? Estão comigo, né? O maior servindo ao menor, já passamos por isso. Louvado seja o Deus por causa disso. Baseado na regra de Jesus é essa. É o maior servindo o menor. No que servir? Mas por que eu estou falando isso? Porque se nós queremos ser uma igreja saudável, nós precisamos, antes de construir uma igreja saudável, nós construirmos dentro de nossas casas uma família saudável. Se não tivermos uma família saudável, senhora, nós não teremos uma igreja saudável. Se não tivermos uma família estruturada, biblicamente falando, e quando eu falo de estrutura, eu não estou querendo colocar sobre essa estrutura um bom carro, ar-condicionado nos quartos, ar-condicionado na sala, uma televisão, Netflix e pininim, pananã, e viagem, isso, tudo isso, amém, são recursos que vão auxiliar a família. Mas a família saudável é uma família que primeiro se submete ao governo de Cristo. Aleluia. Por isso nós começamos falando que queremos pedir, chamar a Deus para que Ele assuma o centro da nossa vida. Se Cristo não tiver o governo da sua vida, esquece, você nunca será saudável. Diz a palavra de Deus no livro de João que sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Você pode ser funcional. Você anda, você corre, você prega, você louva, você toca, você ministra, e você limpa, e você faz isso, e você faz aquilo, e você faz aquilo outro. Mas o que adianta se aqui dentro estiver fédido? Eu preciso estar com o meu coração puro, mãos limpas e coração puro. Assim apresentem os homens diante de Deus. Precisamos nos purificar. Eu não posso performar. Aqui não é uma performance. Eu não consigo subir aqui e performar. Mas eu consigo vir aqui e falar de Jesus e me prostrar diante de Jesus, querer ser saudável. Para isso Ele tem que ser o centro. Jesus é o centro de tudo na sua vida? Ou é você que toma o leme para dirigir o barco? Quem navega? É você ou é Cristo? Quem dirige o seu carro? É você ou Cristo? Quem? Moisés atravessando o deserto com o povo, eles vendo coluna de fogo quando necessário, recebendo do maná quando necessário, tinham tudo quando necessário, não lhes faltava nada, as roupas não estragavam, os pés nem sequer inchavam, e ainda assim seguiram só os seus corações, e ainda assim, recebendo da glória, olhavam só para o seu próprio umbigo, e a única coisa que importava era quem murmurava e quem reclamava mais. Murmuraram e desobedeceram, desfrutando continuamente da presença. A igreja saudável é a igreja que se submete a Cristo.
se a sua família não se submeter a Cristo, a sua família vai vir para cá sendo uma família enferma e doente. Não será parte de uma igreja saudável. E o mais interessante, irmãos, que a Bíblia dá alguns recursos e dá instruções para nós. Uma instrução, e Deus tem falado muito comigo sobre isso nesses dias, sobre santificação. Muito, estou sendo esmagado, irmãos. E a Bíblia, dentro desses recursos, dentro dessas armas celestiais, há uma coisa que sempre ficará notória. O Senhor, Ele tem um desprazer em quem está apático ou morno à sua presença, mas Ele quer trazer todos para si, e quer ver o coração de todos pegando fogo, inflamados, cheios do Espírito, cheios da graça. E quem se suja, vai se sujar cada vez mais. E quem se santifica, precisa se santificar ainda mais, continuamente, em constância, como se nada mais importasse. Então, para isso eu preciso ter uma família saudável. E a família saudável, em primeiro, vai ter um marido que se submete a Cristo, que cuida da sua casa, que cuida do seu lar, um genuíno sacerdote. Por que isso? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Quem não cuida da sua família, quem não cuida da sua casa, não vai ser saudável. Eu só estou querendo fazer, irmãos, o link com o testemunho que eu comecei a falar com vocês na introdução. O que eu estava fazendo, irmão? Minha filha tem um problema, criança, fácil de cuidar, simples, cuide da sua. Mas a resistência devido à dureza do coração por algo tão simples, tão simples. Irmãos, esse irmão, ele continuou caminhando comigo por mais 10 anos depois disso. Nós somos amigos até hoje. Eu não deixei de amá-lo e ele não deixou de me amar. Não é isso que está em questão. O que está em questão, e eu espero e quero que você tenha maturidade no espírito para entender, é que de alguma maneira, por algum momento, em algum instante da sua vida, alguém vai te dar um start dizendo sobre algo que você precisa cuidar, sobre alguma área que você precisa tratar. E quando falarem, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Por isso, a Bíblia é bem clara quando diz que aquele que tem ouvido. Mas pastor, todos temos ouvido, salvo raríssimas exceções, mas todos temos ouvido. Mas quem tem ouvidos, ouça. Porque tem um grupo de pessoas que não vai ouvir. E não ouvindo não vão entender, e não entendendo não serão transformados, e não sendo transformados não mudarão. É um processo gradativo. E este marido responsável por cuidar da sua família, responsável por cuidar da sua casa, ele vai precisar ser um valente. Ele vai precisar ter força quando ninguém tem. Ele vai precisar ser forte mesmo quando ele está fraco. E isso, Senhor, ontem a minha filha foi testemunha, meu filho, eles ficaram doentes, uma gripezinha. Daí o Henrique não deixava a gente dormir com tosse. Eu falei para minha esposa, eu vou levá-lo para o hospital. Eu também estava com meu pé machucado, passei no médico, nós dois fomos tomar a injeção. Irmãos, eu sou forte para injeção, eu não choro não. Mas vou falar para os irmãos um negócio, viu? Meus olhos lacrimejou. Foi uma agulhada santa, ungida. Eu não sei o que aquela mulher fez. E doeu, e eu virei para o Henrique, você está vendo? Você está vendo só? Eu não estou nem chorando.
Estou aqui, ó. Aquilo começou a radiar para minha perna, começou a descer, eu não sei o que aconteceu, começou a doer e puxar a perna. E eu levando ele para outra salinha e comecei a ir mancando assim, ó. Aí a Letícia olhou e falou, fez assim, e ele viu que eu estava com dor, falou, tá doendo sim, né? Eu falei, você sabe que eu não posso mentir, né? Tá doendo, mas a gente tem que aguentar. É assim que é homem. Comecei a falar com ele. E a gente, quando não tiver força, a gente vai ter que se sustentar. Quando nós estivermos fracos, nós precisamos saber para onde correr. E esse é o momento e o ambiente da igreja, onde um tem a obrigação de fortalecer o outro, onde o outro tem a obrigação e o dever de se colocar sujeito a um. Sabe o que acontece, queridos? Nós queremos muitas das vezes caminhar como igreja, mas não viver em comunhão. É a mesma coisa que você tomar um copo de água sem um elemento chamado H2O. Imagine um copo de água sem a água. E aí você vai tomar para matar a sua sede. Sabe o que vai acontecer? Nada, você vai continuar com sede. Silvinho falou aqui, e tem isso, e vai ter aquilo na igreja, e vai ter aquilo outro. No meio deste momento, nestes eventos é onde nós vamos ter, onde terá a sua participação como igreja. E aí que fará de você um homem saudável, porque você vai ver que vai ter outros caminhando numa dificuldade parecida com a sua, e que está vencendo gigantes iguais ou maiores do que você. Tem gente vencendo gigante maior do que você, e às vezes você vai se vitimizar achando que o seu gigante é muito grande. Não, mas olha só o tamanho da minha luta. Não estou desmerecendo, todos nós temos. Passando a luta lá em casa também, eu chamei minha esposa, falei, vamos recorrer a Ele, porque só Ele só. Vamos recorrer. Precisamos chamá-lo, ter a Deus acima de tudo, amar o Senhor acima de todos. O marido precisa proteger a sua família, liderar a sua família e prover sobre a sua família. Este é o cuidado. A proteção, ela é muitas das vezes física. Cuidar da saúde dos teus filhos, para que eles não adoeçam. Cuidar da saúde física e da saúde emocional. Cuidar para que os seus filhos, irmãos, às vezes também sofram, porque o sofrimento, a tribulação gera paciência. A paciência vai gerar neles esperança. Deixa ser gerado neles. Deixa ser gerado. Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhante que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, e amarem os seus maridos e amarem aos seus filhos. Às vezes, irmãos, o amar ao filho, o amar à filha, vai ser como eu disse que eu amava esse irmão. É confrontar. Filho, esse não é o caminho. Porque a Bíblia diz que nós devemos ensinar o filho no caminho que ele deve andar. E se nós devemos ensinar o filho no caminho que ele deve andar, ele precisa estar do meu e do seu lado. O seu filho, homem, a sua filha, mulher, precisa caminhar com você, precisa estar do seu lado. E a grande pergunta é: quem discipula os seus filhos? Quem ensina os seus filhos?
quem exorta os seus filhos, quem tem mesa com os seus filhos, a que conselhos os seus filhos estão ouvindo. Certa vez, conversando com um amigo, e ele comentando, lastimando para mim algumas dificuldades, ele disse: olha, pastor, eu lamento dizer, mas quem discipula o meu filho é o amigo dele que tem a idade dele. Um jovem discipulando um outro jovem. Quem cuida? Quem cuida de você? Irmãos, quem cuida de você? Você precisa pensar, para você não ser só. A Bíblia sempre diz que é melhor serem dois do que um. Quando um cai, o outro está ali para o suportar. E depois vai falar sobre o relacionamento, pois o cordão de 3 dobras, ele não rompe com facilidade, mostrando que dentro de um relacionamento existe a pessoa de Deus, a pessoa do Espírito Santo, para sustentar um casal, para sustentar uma família. E diz mais ainda em Tito: a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Com um propósito, a fim de que, é com um propósito, para que a palavra de Deus seja a coluna, para que a palavra de Deus seja o sustento, para que a palavra de Deus seja o direcionamento. Sabe o que fala em Tito capítulo 2? Sejam discipulados e sejam discipuláveis. Queridos, vou falar com muito amor. Vocês já foram para uma sala de aula onde tinha um aluno que não queria saber da aula? O camarada não queria saber de nada da matéria. Quem já viu, levanta a mão aí. Ajuda eu aí. Só para você não dormir, levanta a mão. Amém. O camarada entra na sala. Todo professor que você colocar na frente desse abençoado, esse professor não presta. Nenhum professor é bom para quem não quer aprender. Nenhum pastor é bom para quem não quer ser pastoreado. Nenhum pai é bom para quem não quer ser filho. Pode colocar o melhor pai, a melhor mãe. Se não quiser ser filho, esse pai não vai prestar. É necessário querer participar. E sobre participação, Jesus é mestre em chamar a participação. Sobre as nossas vidas, Ele nem sequer invadiu. Ele poderia ter nos tomado à força, mas não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, se você ouvir a minha voz, eu vou entrar e vou cear com você e você comigo. Apocalipse capítulo 3. Eu estou à porta e bato. Cabe a você querer ou não um relacionamento comigo. É você que escolhe querer ter relacionamento com Jesus. É você que escolhe querer ser um pai saudável. Você que escolhe querer ser uma mãe saudável. Esposa, Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Irmãos, os homens que precisam se dar por completo para que as esposas vivam de maneira saudável. E maneira saudável, queridos, não é a ausência de escassez momentânea. Uma vida saudável é uma vida em amor. A sua esposa só casou com você porque você fazia algumas coisas com ela. Andava abraçado, era carinhoso, atencioso, respeitador, pegava na mão dela o tempo todo. Não é culto de casais, amém? Culto de casais é um pouquinho mais estreito. A gente é um pouquinho mais violento no culto de casais. Mas aqui, culto público, com muitos jovens aqui, vamos ser bem carinhosos com as palavras. Mas você era muito zeloso, irmão. Quando você casou, você abria a porta do carro, irmão.
sabe? Quando você casou, você tinha algumas ações, algumas posturas que fazia com que ela ficava encantada por você. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se está fazendo, joga um plus em cima. Mas eu continuo fazendo, pastor. Joga um plus em cima. Faça mais, irmão. Nunca é demais. Se tem uma coisa, quer ver como a gente é doutrinado de maneira errada? Meu relacionamento, queridos, está tão bom que se melhorar, olha que conversa do diabo essa aí, né? Não existe, essa frase não faz nem sentido. Se melhorar, melhora, irmão. Se melhorar estraga, não existe. Já viu algo que se melhorar fica ruim? Não tem como, irmão. Se melhorar, vai melhorar ainda mais. Se melhorar, vai melhorar ainda mais. Mas aí eu volto para falar do tampão no olho. Nós precisamos reconhecer diante de Deus e dos homens: ei, nessa minha área eu estou com um estrabismo aqui, ó, eu preciso cuidar. Nessa minha área eu estou sofrendo aqui, eu preciso melhorar. Vira para sua mulher quando você chegar na sua casa e fala: é verdade, mulher, eu piorei nessa área aqui, mas eu preciso melhorar. Eu era mais zeloso, eu era mais cuidadoso, eu era mais carinhoso, eu tinha mais atenção. Nós precisamos ter uma coisa dentro de casa, homens. Tem 3 palavras que todo homem precisa ser dentro do seu lar. E eu falei isso no último culto dos homens. Primeira, exemplo. Segunda, exemplo. E terceira, você sabe qual é. Precisamos ser. A falta da paternidade está criando filhos fracos. A falta do posicionamento masculino dentro dos lares está criando uma geração fraca. E o Senhor nos chamou para criar geração de homens e mulheres fortes. Fortes no Senhor, fortes no Espírito e saudáveis. A igreja saudável, a igreja do futuro saudável vai depender do posicionamento dos homens e mulheres de hoje, na criação dos seus filhos, no cuidado com os teus filhos, na repreensão e no amor para com os seus filhos. Isso vai gerar uma igreja do futuro saudável. A igreja do futuro saudável depende de mim, mas eu tenho plena convicção que ela também depende de você, porque eu não sou pai do seu filho. Amém? Amém, irmãos? As tias da salinha não são a mãe dos seus filhos. Amém, tia Júlia? Vocês são pais, vocês são mães. A responsabilidade de educar estas crianças, estes jovens, com princípios e valores, que vai fazer com que eles tomem decisões assertivas em Deus, depende de nós. Depende de nós. E eu falo diante de Deus, e por isso nós temos uma nuvem de testemunhas. E nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, criar coragem. Eu nunca vi um guerreiro sem espada. Alguém já viu? Alguém já viu um guerreiro que anda assim na guerra? O que a gente vai fazer hoje? Pergunta para a mulher. Chega para a esposa. O que a gente vai fazer hoje? Quem vai orar? Quem vai orar? Com cara de ué. Irmãos, traga essas crianças para a mesa. Chama esses filhos para a mesa. Chama para perto. Como que você vai gerar um guerreiro? A gente só pode gerar aquilo que a gente tem. Nós só vamos conseguir dar para os nossos filhos aquilo que a gente tem. Então você tem que ter ousadia no espírito. Você precisa ter o senso de ousadia e saber qual é o seu propósito, pelo qual o Senhor te chamou. Ele te chamou para dar fruto, te chamou para educar uma geração. Porque o valor que você ensinar para eles, eles certamente ensinarão para os seus netos. O que você ensinar para os seus filhos vai passar para os seus netos. E quais são os valores que você está imputando no meio da sua família? Qual é a cultura que você está inserindo dentro da sua casa? A cultura forte, uma cultura fraca, ou uma cultura frouxa?
Uma cultura que tudo é permissível, tudo pode. Não, eu não quero que ele não goste de mim, eu quero ser amigo do meu filho. Eu não quero ser amigo dos meus filhos, eu quero ser pai. Eu não fui chamado para ser amigo, eu fui chamado para ser pai. Dentro do relacionamento da paternidade vai rolar muita amizade, porque a intimidade vai proporcionar isso. A intimidade um para com o outro vai proporcionar isso. Nem sempre meu filho chama eu de papai, mas quando a barriga dele dói, quando a barriga dela dói, pai, pai, papai, aí vem o papai, porque eles sabem que podem socorrer, procurar ajuda, sabe onde pode procurar auxílio. Com quem seu filho procura auxílio? Quem discipula é um amigo da escola, quem passa mais tempo com eles. E não adianta passar tempo estando do lado e não ensinando, porque a Bíblia diz: ensine o teu filho no caminho, e não há professor que ensina que não abra a sua boca. Tem como ensinar por osmose? Eu vou te ensinar, tome. Esquece, irmão, você tem que ensinar. E para sentar, precisa sentar à mesa para aprender. Ninguém que ensina ensinou sem antes aprender. O aprendizado para você não é necessário, é fundamental para a sobrevivência da sua casa. Uma casa saudável é uma casa onde o pai e a mãe estão aptos a primeiro aprender, para depois derramar e ensinar os filhos. Aleluia. E vós pais, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ele segue adiante, olha o contexto, que lindo, irmãos. Está falando sobre paternidade, sobre filhos. Pais, mães, sejam saudáveis, para que seus filhos sejam saudáveis. Ele vai falar na sequência. Maravilha, eu esqueci disso. Olha lá, ó. Que lindo. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência. Meu irmão, se você não está persistindo no ensinamento, esquece que não vai funcionar. O aprendizado tem uma didática. A didática do aprendizado é a persistência. Você só faz um bolo bom porque você persistiu em fazer ele até acertar. Ensine com persistência aos seus filhos. Persista, insista, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no levantar, no deitar, no acordar, em todo tempo. Não há folga, não há descanso, não há férias, não há feriado. Para o ensinamento e para a didática do aprendizado. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Agarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Olha o desespero. Prenda na testa. Coloque na testa o aprendizado. Isso não é uma figura de linguagem para que você consiga transmitir. Ei, está aqui, ó, não esqueça, não se afaste disso. Não se afaste desse caminho, não se afaste dessas palavras. E aí na sequência ele fala: escreva nos batentes das portas, nas casas e nos portões. Irmãos, eu me converti com 18 anos, casei aos 20, não conhecia um versículo bíblico. Mas eu entendi que eu tinha que ser marido. Como que eu vou ser marido se eu não for zeloso no ensinamento, no aprendizado? A esposa está aqui junto comigo. A casa era cheia de papel colado sobre versículo bíblico em todos os lugares. Quem conhece minha casa sabe que isso a gente traz parte disso até os dias de hoje. O lugar que a gente mais fica, rola um versículo bíblico lá. E aquele versículo a gente vai comer dele, vai se alimentar dele, vai se nutrir dele. Irmãos, vou falar um negócio para os irmãos aqui. Graças a Deus está gravando, né? Amém. Graças a Deus.
Pensar comigo aqui, ó. Se você vê propaganda de Coca-Cola, 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 Coca-Cola escorrendo gelado, Coca-Cola com limão, Coca-Cola, Coca-Cola. Chega na sua casa, se abre a geladeira. Vem comigo, irmão, vem comigo. Se você não curte uma coquinha, pensa na parada que você gosta aí. Chega na sua casa, se abre a geladeira, você vê uma escorrendo lá assim, ó. Linda, bonita. Você vai ficar com vontade do quê, Renan? Comer a coca, com vidro e tudo. Porque a palavra é diferente? Será que Deus é diferente? Será que se você se nutrir de Deus, você não vai ter mais fome e sede de Deus? Se sim, a pergunta é: será que o seu filho e a sua filha, quando comer de Deus, não vai ter mais fome e sede de Deus? Será? Agora, o que você está comendo? Do que você está comendo? O que você está se nutrindo? Do que você está se alimentando? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Estou caminhando para o final. O céu do louvor pode subir, por gentileza. Aleluia. Gênesis capítulo 18. Porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Queridos, há um homem que foi incumbido por Deus, sabia, e o Senhor conhecia e conhecia o seu coração, de que ele passaria o bastão para gerações. Eu queria falar um pouco com você, filho, com você, filha, que vocês ainda são jovens ou que vocês ainda não tiveram filhos. Eu queria que você entendesse. Muitos de nós não tivemos uma família saudável. Irmãos, minha mãe sabe, a nossa família foi um pé de guerra a vida inteira. Eu cresci dentro de um lar onde eu via muita gritaria, muita briga. Minha mãe está aqui junto conosco. Mas briga, irmãos, de quebrar cabo de vassoura e cabo de enxada na cabeça do outro. Palavras de baixo cunho, xingamentos, palavrões. Uma guerra, um pé de guerra terrível. Esse ambiente de guerra, ele nos machuca. E muitos de nós fomos machucados por esse ambiente de guerra, por erro dos nossos pais. Muitos de nós vimos os nossos pais agir de maneira muito ríspida, agressiva, grosseira com as nossas mães. E isso pode, de alguma maneira, nos travar em cumprir o propósito de Deus. Eu queria deixar bem claro para vocês que quando o Senhor entra na sua família, na sua casa, isso tudo vai embora. Esse ambiente ele vai embora. Esse ambiente ele não permanece, ele não prevalece. Sabe por quê, queridos? Porque as trevas só existem quando a luz não vem. Mas quando a luz vem, tudo que é perverso, tudo que é mal vai embora. Quando a luz vem, tudo aquilo que é triste, amargo, sombrio, vazio, precisa ir embora. E você jovem,
você que namora, você que é solteiro, você que assiste, eu queria que você entendesse que se o ambiente é de trevas é porque a luz ainda não veio. Nós vamos participar daqui a pouco de um ato de celebração que nós chamamos de batismo. E nesse batismo nós declaramos publicamente que há um sepultamento de uma velha criatura para o nascimento de uma nova criatura no Senhor. Há um sepultamento e um novo nascimento perante o batismo. E eu queria lançar para você uma pergunta: quais são as áreas da sua vida que você ainda não sepultou? Até para você que foi batizado, sabe? Você que já passou pelas águas, você que já se declarou ser uma nova criatura no Senhor. Quais áreas da sua vida você ainda não sepultou? Que você precisa sepultar. Quando a gente fala de sepultamento, irmãos, é um buraco bem fundo que você cava para jogar algo lá dentro, enterrar e falar: isso na minha casa não existirá mais. Os meus filhos, eles vão ter dificuldade de ver eu brigar com a mãe deles. A minha esposa, aquela mulher linda ali, de coletinho branco. Eles vão ter dificuldade. Eles vão ter muita dificuldade. Isso enquanto eu estiver com o Senhor. De antemão, crianças, do contrário também é verdade. Quando eu me indispor ou brigar com aquela mulher, eu estou longe do Senhor. Eu estou longe do Senhor. Isso é uma lei que rege a nossa vida. É lei. Não tem como. Não tem como eu estar bem com o Senhor e estar mal com a esposa. Aliás, certa vez eu procurei até o pastor Eric. Falei: pastor, vou ter dificuldade de Deus ouvir as minhas orações. Eu não me lembro qual que era. Ah não, foi o contrário. Eu conversei alguma coisa com ele e falou: ainda bem, Glauco, porque senão Deus ia ter dificuldade de ouvir as suas orações. Eu falei: é verdade, pastor. Porque se eu tiver brigado com a minha esposa, nem as minhas orações Deus ouve. Olha o tamanho da influência, como Deus não compactua com as trevas. Olha o tamanho da influência. Nem a minha oração sobe, nem isso iria adiantar. Nem isso. Irmãos, não importa o lar que você passou, a família que te gerou. Você foi gerado em alguma família. A partir do momento que você está em Cristo, nova criatura é. Eu queria poder expor aqui e contar tudo, sabe? Talvez passe um filme na cabeça da minha mãe. Nossa casa foi terrível sem pai. Uma família sem pai, foi horrível viver lá. Foi horrível viver lá, isso é verdade. Mas isso não mudou o destino da minha família e da minha casa. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque eu me posicionei diante do Senhor. E eu declaro diante do Senhor e das testemunhas: pode acontecer o que for, não importa, eu e minha casa. Isso é um posicionamento. Eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Eu e minha família e os meus filhos, nós vamos viver e vamos servir ao Senhor. Eu já vi gente se arrepender de muita coisa. Muita coisa. Mas tá para nascer o homem que se arrepende de servir a Deus. Não conheço ninguém que falou: olha, servi tanto a Deus que eu me arrependi. Servi tanto a Deus e que fase ruim da minha vida. Que fase ruim da minha vida servir a Deus. Olha, Pedro, que evangelismo, hein, Pedro? Olha que testemunho, hein? Rapaz, sirvo 18 anos a Deus e eu me arrependi de um monte de coisa.
Irmãos, cá entre nós, né? Vamos falar a verdade. Casamento é só um mar de rosa ou não? Não, obrigado. Ó, já grita. Não. Convicção é tudo na vida de um homem. Não é. O casamento não é um mar de rosa. É verdade, irmãos. É de verdade. Tenho certeza que minha esposa um dia se arrependeu de casar. Oxe, é ruim. Algum dia eu tenho certeza que lá no fundo ela... Ai, Senhor, só a tua graça me basta, né? Só aqui, ó, só na oração. Mas eu tenho certeza que ela nunca falou: eu me arrependo de servir a Deus. Servir a Deus não será arrependimento para nenhum daqueles que fazem isso com sinceridade no Espírito e em verdade. Amém? Amém, irmãos? Eu queria agora que com muita alegria nós recebêssemos. Eu gostaria que vocês viessem aqui à frente, por gentileza. Vem aqui à frente, mano. Monique, queria que 2 mulheres viessem aqui também, por gentileza, rápido. 2 mulheres. Olha só, o voluntariado é uma benção, né? Lá, ó. Olha só, sai até briga. Queria que vocês abraçassem essas mulheres aí. Queridos, queridas, nós precisamos entender no Espírito e em Deus que hoje nós testemunharemos algo glorioso e grandioso que acontece aqui na terra, para recebermos uma glória que vai ser revelada para nós no céu. Nós vamos testemunhar algo na terra santa, para recebermos algo que vai ser gerado e colhido como frutos lá no céu, na eternidade. Isso é um marco nas nossas vidas, na vida de todos e na vida daqueles que estão testemunhando o que será gerado, o que acontecerá aqui. Eu gostaria de pedir pessoal da mídia posicionar o tripé aí de uma maneira saudável. Escolha um lugar apropriado, por gentileza, talvez de fora para dentro. Monique, você crê que Jesus morreu e ressuscitou para te absorver dos seus pecados? Sim. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu creio. Monique, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei do céu, trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Lavínia, você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a remissão dos seus pecados? Sim. Você crê no Cristo como seu único, exclusivo e suficiente Salvador? Sim. Você crê que o batismo é para a remissão dos pecados? Sim. Lavínia, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão.
Jesus te abençoe e te guarde, faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele te dê dias de bênçãos para você, para sua casa e para sua família, no nome de Jesus. Amém.